Olá, gente, estamos de volta. Vou resolver agora o exercício 1 da lista de atividades da semana 3 de Física 1. Primeiramente, gostaria de levantar uma questão importante para mim. Muitos de vocês são novos no nosso canal, mas espero que vocês já saibam que a minha intenção, ou a nossa intenção aqui, não é exatamente fazer cola. E a grande diferença agora é que a atividade de avaliação é dada, né, por múltiplas escolhas. Então, aparentemente, pelo que eu entendi, vocês não precisam enviar nenhuma resolução. E isso dificulta muito o meu trabalho, porque o que eu esperava era que vocês assistissem às aulas, entendessem a resolução e conseguissem reproduzir, né, entendendo, o que serviria bastante para a prova. Nesse novo método que a Univesp está usando, basta simplesmente vocês olharem, né, para algum momento aqui desse vídeo e vocês vão ter a resposta certa. Sendo que antes era muito difícil, porque como vocês tinham que entregar resolução, em nenhum momento vocês poderiam pausar o vídeo e pegar toda a resolução feita, né, aqui no quadro. Porque eu apagava várias vezes ao longo da resolução de um único exercício. Só que agora, como vocês aparentemente não precisam entregar a resolução, então eu fico com um pouco de peso na consciência, porque se vocês se limitarem somente a pegar a resposta e acertar, colocar a alternativa certa, vocês obviamente não vão aprender e isso vai impactar negativamente no futuro de vocês, e não é exatamente o que eu quero. Então eu diria que eu vou confiar em vocês, ou pelo menos na maioria de vocês, na boa vontade de vocês, de não usarem exatamente esse material para cola. Assistam, entendam, se não gostaram, deixem um dislike, qualquer coisa assim, reclamem no grupo. Eu acho mesmo que a minha aula de conceitos não foi tão boa quanto deveria ser, mas coisas da vida, né? A gente melhora nas próximas. Mas é isso. Bom, tendo dito isso, vamos começar. O primeiro exercício, ele apresenta uma figura, os blocos A e B, sobre uma superfície horizontal e o bloco C pendurado. O coeficiente de atrito estático, então a gente já percebe que os blocos não vão se mover. Então, o coeficiente de atrito estático entre os blocos A e B e a superfície horizontal vale 0,5. A massa do bloco A vale 8 kg e a massa do bloco B vale 4 kg. A massa do bloco C é desconhecida. A aceleração da gravidade local vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Considere os fios ideais, assim como a polia, e despreze o atrito entre o fio e a polia. Admita que a massa C permite que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Então, aí temos a confirmação de que, do jeito que está sendo apresentado, não há nenhum movimento perceptível. Eu achei estranho ele falar para desconsiderar o atrito entre a corda, entre o fio e a polia. Porque se não tiver atrito entre o fio e a polia, não tem sentido ter uma polia, afinal de contas. Mas beleza. Então vamos desprezar. O primeiro questionamento é com relação à diagramação das forças. Bom, então seria interessante vocês fazerem individualmente o diagrama de corpo livre de cada um dos blocos. Vamos começar pelo bloco A. Então, o bloco A, vou apagar o A para não atrapalhar. Então, o bloco A ele está apoiado numa superfície.
Bom, primeiramente, ele é constituído de matéria. Se ele tem matéria, quer dizer que ele tem massa. Se ele tem massa e ele está neste planeta, quer dizer que ele tem peso. Se ele tem peso e está apoiado numa superfície, quer dizer que haverá uma normal para equilibrar a força-peso. Esse bloco ele está ligado com o bloco B por meio de um fio. Bom, esse fio ele faz com que esses dois objetos se tornassem um único objeto no ponto de vista do C. Imagine que vocês são bloco C e vocês querem cair, mas vocês não conseguem cair porque tem um lastro segurando vocês. O C ele não consegue ver se tem 1, 2, 4, 1000 blocos segurando ele. Então, do ponto de vista do C, aqui tem uma coisa só. Então, esse fio ligando os blocos A e B vai desempenhar uma função importante para manter o equilíbrio do sistema. Então, quer dizer que haverá uma força atuando. Essa força a gente vai chamar de tração. Uma tração qualquer, tração 1 ou melhor tração A, né, que é o bloco A. E uma vez que há uma força sendo exercida, né, ou atuada no eixo X, então vai aparecer uma força de atrito contrário. Bom, eu acredito que para o bloco A seja só isso. Tem a força peso, tem a força normal de reação. Como ele está ligado por um fio para o bloco B, então certamente terá uma força de tração nessa direção. E como o bloco C tenta realmente levar o bloco A e B nessa direção, haverá uma força de atrito na mesma direção, só que com sentido contrário à força de tração. Já no bloco B, eu tenho novamente o peso, tenho a normal. Eu não vou diferenciar os pesos, isso daí eu vou deixar para vocês fazerem, né, para achar a alternativa correta. Como há forças tentando movimentar esse bloco, então haverá uma força de atrito. Novamente, a força de atrito é sempre... Essa força de atrito ela não cai no centro gravitacional, ela cai na superfície de contato entre o corpo e a superfície, né, o plano horizontal onde ele está apoiado. O bloco B ele está ligado diretamente, por meio de fio, ao bloco C, então haverá uma tração aqui também. E como esse bloco está ligado com o bloco A, também terá uma tração nesse sentido. Por quê? Porque o bloco B tenta puxar A, né? Aliás, o bloco C tenta puxar o bloco B tenta puxar o bloco A. Só que o bloco A, por conta da força de atrito, ele vai também puxar, só que nesse sentido, né? O bloco B. Então por isso que tem essa tração B aqui. Bom, esse é o caso A, caso B, agora o caso C, o caso do bloco C. O bloco C ele parece ser um pouco mais simples porque ele está pendurado.
Então não haverá força de atrito atuando sobre ele, porque ele não está em contato com nenhuma superfície. Então ele continua tendo a força-peso. Só que como ele está parado por um motivo, e é por conta da força de tração. Como o exercício, né, o enunciado, ele diz que o sistema todo está em regime estático, ele não se movimenta, então a gente percebe que as forças elas entram em equilíbrio de maneira a se anular, de maneira que a força resultante total seja zero. Força total zero quer dizer que a aceleração do sistema, qualquer ponto dele, vai ser zero. Isso que é importante garantir. Então, por exemplo, aqui, a tração será igual ao peso. Ou melhor dizendo, peso será igual à tração. Não, melhor dizer que a tração é igual ao peso, porque a tração ela vai ser um resultado das forças de atrito que estão atuando sobre o bloco A e B. Legal? Então isso daqui vai servir para vocês resolverem o primeiro exercício, que é achar a diagramação correta das forças. Na segunda questão, ele pede que você calcule, né, ou determine a massa do bloco C de maneira que o sistema permaneça em equilíbrio. Bom, existem várias metodologias que vocês podem usar para resolver um exercício como esse. Normalmente, é necessário simplificar o máximo possível. Por exemplo, não existem forças atuando, né, forças fora o peso é normal, atuando na vertical no bloco A e B, nos blocos A e B. Então você pode desconsiderá-los, uma vez que eles vão ser anular. Então vamos considerar que as forças que estão mantendo o equilíbrio desse sistema são somente forças que estão atuando na horizontal aqui. E essas forças que atuam na horizontal deste lado fazem com que este lado também fique em equilíbrio. Como a gente tinha visto na questão anterior, as únicas forças que estão atuando sobre o bloco C são o peso, que não podia deixar de ser, e a tração, que está no sentido para cima. Então essa tração ela tem que ser de alguma maneira anulada por esse lado, de maneira a manter este lado em equilíbrio também. E as únicas forças que estão atuando na horizontal deste lado são as forças de atrito dos blocos A e B. Então a gente pode escrever que a força de atrito em A mais a força de atrito em B mais a tração é igual a zero. É claro que isso aqui é uma soma vetorial, né? São vetores, então a gente precisa considerar o sentido para onde está sendo apontada essas forças. Então se eu tenho uma tração que está nesse sentido aqui, então quer dizer que eu tenho uma tração está sendo exercida nesses blocos, nesse sentido. E essas trações elas vão se anular. Isso quer dizer, o bloco C está tentando empurrar, aliás, está tentando puxar o bloco A e B, só que as forças de atrito elas estão puxando o bloco C. O que acontece é que essas forças entram em equilíbrio. Vamos considerar o referencial
do plano cartesiano. Então, considerando um ponto de referência qualquer, o que tiver deste lado é positivo, o que tiver desse lado é negativo. Como as forças de atrito A e B, que são sempre contrárias ao movimento, estarão sendo apontadas para aquela direção, vou considerar que são negativas. A tração, como está no sentido contrário, né, está nesse sentido, eu vou considerar como positiva. Então, a tração será igual. Vou deixar um pouco mais didático. Vou substituir aqui, por enquanto. Então, a força de atrito em A será o coeficiente de atrito estático vezes a normal em A, mais o coeficiente de atrito estático vezes a normal em B, mais a tração. Tudo isso igual a zero. E aqui chega o momento definitivo, né? Que a gente precisa dar sinais aos vetores. Como eu tinha falado, eu vou considerar que a tração é positiva e os outros são negativos. Então, eu vou alterar isso agora. É sempre importante a gente fazer essa definição, né? Essa consideração com relação aos sinais, porque muitas vezes esses sinais eles não aparecem naturalmente nas informações que a gente está considerando. Então a gente precisa forçar, né, o vetor a ser negativo ou positivo, dependendo da situação. Mas é claro que esses sinais de negativo e positivo eles não são atribuídos de qualquer maneira. A gente precisa ter uma lógica por trás. Legal? Bom, agora a normal em A ela é calculada. Já que, numericamente falando, a normal vai ser igual ao peso, o módulo da normal é igual ao módulo do peso nos dois casos. Então, a normal em A vai ser o peso em A vezes a aceleração da gravidade. É comum, obviamente, para os dois. Menos o coeficiente de atrito vezes peso em B vezes a aceleração da gravidade mais tração igual a zero. Então agora eu já posso colocar os valores. Então o coeficiente de atrito é 0,5 vezes peso de A. Opa! Cometi uma falha técnica aqui. Como eu já tinha falado que numericamente o normal é igual ao peso, então, e o peso é igual a massa vezes a aceleração, então aqui tinha que ter colocado a massa. Então a massa de A, massa de B, massa de A é igual a 8 kg, a aceleração da gravidade é 10 menos 0,5 vezes 4 vezes 10 mais tração, tudo isso igual a zero. Bom, continuando esse cálculo aqui em cima, então tenho menos 0,5 vezes 8 dá 4. 4 vezes 10, 40. Então, menos 40 menos 0,5 vezes 4 dá 2. 2 vezes 10, 20. Então, menos 40 menos 20 mais t igual a zero. Isso significa que a tração é igual a menos 40 menos 20
dá menos 60. Passando menos 60 para o outro lado, fica mais 60 newtons. Isso significa que essa tração que a gente acabou de calcular é justamente a tração que está sendo exercida deste lado do bloco B. E que a gente já tinha definido que é igual à tração que o bloco C está sentindo. Então, se a gente chamar essa tração de tração B, isso aqui de tração C, eu posso dizer que a tração, o módulo da tração, eu digo módulo para desprezar os sinais. O módulo de B vai ser igual, da tração em B, vai ser igual ao módulo da tração em C, que será igual, finalmente, ao módulo do peso do bloco C. E este que é o importante, porque o exercício pede para calcular a massa, né, do bloco C. Como peso igual massa vezes a aceleração da gravidade, se eu isolar a massa, ela será igual ao peso dividido pela ação da gravidade, igual a 60 dividido por 10. Tudo bem? E aí a gente já responde a questão 3, que pergunta qual é a tração no fio que conecta os blocos B e C, né? E precisa ser dado em newtons. E já está aqui a resposta. Não deu nem para disfarçar esse. Bom, por enquanto é só desse exercício, não pediram mais nada, então a gente se vê no próximo exercício, tá legal? Então, obrigado pela atenção, até daqui a pouco.